Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite, doutor Garcia, você que já está na tela, Boa você noite, que, Joaquim. você que é o grande protagonista aí dessa nossa entrevista e hoje desse momento histórico, né, que é a investigação que levou à busca lá na 13ª Vara. Por favor, Tony, obrigado por ter atendido o nosso convite. Peço para você, então passo a palavra para você explicar o que está acontecendo, o que é que se pode esperar dessa investigação. Bom, Joaquim, a primeira coisa, antes de mais nada, né, eu tenho poucas pessoas para agradecer esse momento que nós estamos chegando aí. Então, eu tenho que agradecer os meus advogados, Figueiredo, Gustavo, que entraram nessa luta comigo até agora, né, e agradecer muito ao doutor Apio, a você e ao Léo, né, que sem esse jornalismo independente, a gente não tinha conseguido chegar até aqui. E vocês foram os primeiros a me darem a oportunidade de trazer a denúncia, né, que eu fiz contra o Moro. E agora, 2 anos e 7, 8 meses quase depois, Joaquim, que eu dei a entrevista para você, nós estamos colhendo os primeiros frutos aqui desse despacho do ministro aí, que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive porque ninguém sabia, não foi feita a busca e apreensão ainda na vara, pelo que a gente ficou sabendo, e vazou na imprensa uma decisão do ministro que a gente nem sabia, mas é uma vitória porque o que a gente vai conseguir ali é uma coisa que vai dar para ter uma base no país, como que foi a estrutura que o Moro, junto com o pessoal do MPF, Deltan Dallagnol e Carlos Fernando Santos Lima, Jonório Paludo, o que essa gente fez no país nos últimos 20 anos para cá. Acho que vai ser muito interessante para todo mundo ver a hora que caiu o sigilo, entendeu? Perfeito. Vou lembrar, Tony, para as pessoas aqui, para saber qual a notícia que foi tão impactante de hoje. Bom, vocês sabem que o Tony Garcia, fizemos até documentário sobre isso. O Tony Garcia, há mais de 2 anos, o Tony Garcia sofria uma nova injustiça lá da Lava Jato. Ele seria preso, porque essa era a ameaça, porque ele havia denunciado o Moro. E denunciou, prestou um depoimento e denunciou que a própria juíza, na época, Gabriela Hart, tinha ignorado. E a Gabriela ignorou essa denúncia que ele fez, o Moro, que usou o Tony Garcia como um agente infiltrado para fazer investigações pelo Moro, uma atitude absolutamente ilegal do juiz na época. E aí, para silenciar o Tony Garcia, a Gabriela Hart tinha marcado um depoimento e ele aprendeu. Aí o que ele fez? Ele decide, já tinha falado na justiça, não é que ele não ia falar na justiça, ele decide contar isso ao público, ao Brasil. E aí, aqui na TV 247, deu uma primeira entrevista de 4 horas, em que realmente abalou ali toda a estrutura do Poder Judiciário, né? Porque mostrou uma perseguição e uma impunidade. Bom, só dizer isso. Então, o que aconteceu? A partir daí, o STF, através do ministro Dias Toffoli, ele trouxe o processo para ele, e abriu uma investigação, fez um inquérito. Esse inquérito correu sob sigilo durante todo esse tempo. E agora, hoje, nós tivemos a notícia de que vai ter uma busca na 13ª Vara. Isso é muito raro. É a primeira vez que eu sei que um setor da justiça vai ser alvo de busca justamente por suspeita de crime. E ali, agora o Tony vai falar sobre isso. O que aconteceu? Essa notícia, esse despacho do Toffoli, foi vazado para a imprensa. E aí ele vai explicar também por que foi vazado. O que está por trás disso? Vazaram, de qualquer forma, vai ser cumprido. Mas aí, hoje, então, veio a notícia. E por que fazer a busca? É buscar justamente provas dos crimes do Moro, dos abusos do Moro denunciados pelo Tony Garcia. Já existem outras provas que estão dentro do processo. A Polícia Federal tentou obter essas provas na 13ª, o juiz de lá, ele obstruiu, não entregou essas provas. Por isso é que disse, então vai ser na força, vai ser na marra, vai ter que meter o pé na porta, vamos dizer assim, numa linguagem figurada,
e recolher o que eles tentaram esconder. E uma das coisas que eles tentaram esconder lá é o tal vídeo da festa da cueca. Passo de novo a palavra, desculpe, eu só tive que contextualizar Ótimo, ótimo. Falar. Joaquim, você mais que ninguém conhece esse cara. Você conhece tanto quanto eu. Você esteve comigo aqui 2 dias em Curitiba, quando você fez o documentário. Você esteve comigo, você viu todas as provas. Você foi o primeiro a ter todo... Por isso que eu falo que eu tenho a tranquilidade. Quando eu vejo o Moro, os advogados dele, falar que é fantasiosa a minha denúncia, né? Você mais que ninguém sabe que tudo que eu falei, Joaquim, está nos autos. Ele assinava, ele determinava as tarefas, foi ele que determinou, sabe, ele que me fez cumprir, o agente da BIM, você mesmo conseguiu saber o que era a tua investigação, ou seja, o que eu falei, no primeiro dia que eu dei a entrevista para você, eu falei, tudo que eu vou falar não são ilações ou acusações, é o que tem nos autos, e fui te mandando todos os documentos, Joaquim. Você foi a primeira pessoa a ter acesso a todos os documentos a partir do momento que o doutor Apio mandou isso, o meu processo, para o STF e caiu na mão do ministro Toffoli, né? Eu pude trazer o que era sigilo eterno, aquilo lá, eu pude trazer e a primeira vez trouxe a você. E o que acontece? Tudo ali que se narra, né, e nós vamos chegar num ponto aí, Joaquim, que você vai ver a gravidade disso daí. Quem que era o primeiro juiz, né, da Lava Jato? Era o Moro. Quando o Moro saiu, né, depois de prender o Lula e ser ministro do Bolsonaro, preparar o caminho para derrubar a Dilma, para tudo aquilo lá que eu participei, e isso daí, a hora que vier à tona tudo, todo mundo vai poder ter a dimensão do que foi isso daí. O que a gente via lá? O Moro botava aquilo, uma pedra em cima, ninguém mexia, me ameaçando. Quando aquilo sai de lá e o Moro vai para o governo Bolsonaro, assume quem? A Gabriela Arraes, a famosa juíza copia e cola. Entendeu? Tudo que o Moro mandava, ela fazia, com toda a equipe do Moro, não tirou ninguém de lá. Né? Ele continuou lá na vara. E ela, na verdade, uma incompetência bárbara, sabe? Ela foi juiz de verdade e ela tentava levar as coisas, eu tentando denunciar as coisas para ela e nada. Chegou um determinado momento que ela falou que ia me processar, você acompanhou isso, que ela falou que iria me processar, se deu por impedida, saiu, faz 2 anos e meio, ela não me processou, porque até queria que ela me processasse, entendeu? Ela não me processou e a coisa, ela se afastou da vara. Tudo bom. Ela foi afastada pelo CNJ, mas quem entrou no lugar dela também? Danilo Pereira Júnior. Certo? Quem que é o Danilo Pereira Júnior? Danilo Pereira Júnior é o cara que foi pego e hoje voltou para a vara, Joaquim. Faz 4 meses que ele está aí de volta. Entendeu? Ele está aí de volta, tá? A raposa tomando conta do galinheiro. Quem que é o juiz hoje da vara, da 12ª Vara de Curitiba? Que é o Danilo Pereira Júnior. O que ele era? Funcionário do consórcio Garibaldi, você sabe disso. A mulher dele pega pelo Banco Central, que tinha feito cota fantasma lá do consórcio, e ele confessa que ele fez que fez uma cota no nome da mulher dele para saldar o que era? Causa trabalhista dele. Ele fez uma cota fria, ele como advogado do consórcio, no nome da mulher que ia para a cadeia. Para ela não ir para a cadeia, entendeu? Para ela não ir para a cadeia, o que eles fizeram? Conluio com o Sérgio Moro, entendeu? Que chantageou ele, ou era amigo dele, não sei, tá? E falaram, não tem jeito a gente fazer isso daqui e passar batido. O que elas vão fazer? O que fizeram? Aí armaram aquela confusão, arranjaram um delator, que falaram que eu ia querer matar ele, que era o dono do coisa, que você viu a ação também, que eu ganhei a ação na justiça, que ele falou que foi forçado, que era mentira, né? Então eles foram enrolando, mas eles nunca, jamais pensavam que um dia, né, isso daí fosse cair
18, 19 anos depois, fosse cair pela mão do doutor Apio. Quando deu aquilo, viu que tinha Moro, tinha tudo, mandou para lá. Tinha governador, tinha tudo que eles mandavam grampear. E o que acontece? Está aí o juiz de volta, e o que ninguém sabe até agora, Joaquim, é uma coisa importantíssima. Esse processo todo demorou mais de 2 anos para voltar do PGR. Só para você ter uma ideia. Sentaram em cima desse processo desde que foi a denúncia. E o que acontece com isso? Nós viemos a descobrir que há uns 20 dias atrás, um mês atrás quase, que voltou esse processo para lá do PGR e, para nossa surpresa, né, tinha o pedido do PGR para isso daí sair das mãos do ministro Toffoli para ir para o STJ. Né? E quem que, para nossa surpresa, está atuando junto com o PGR, assessorando. Ele presidiu até uma sessão um dia desse, tudo. Januário Paludo. Nossa. Eu mesmo que prendeu o Moro, que estava na Lava Jato, que era, né, que tinha a turma, como é, os filhos do Paludo, né, os filhos de Januário, né, que tinha na Lava Jato, que era aquela turma toda, Deltan Dallagnol, tudo isso, Carlos Fernando. Ele está na PGR, ele segurou isso e tentou tirar da mão do ministro. Entendeu? Por quê? Porque se isso... Veja, a Polícia Federal pediu para a Gabriela Hart mandar as coisas, ela não mandava. Pedia para o Danilo, não mandava. Depois ele foi puxado, quando nós denunciamos, ele foi puxado pela presidência do TRF para lá, caiu para cima, veio o substituto aqui do lugar dele. Nós pedimos para o substituto, ele também não entregou. Nem as nossas cópias, nem a caixa amarela, que você sabe que tem tudo lá, não entregou, como não entregou a delação do Sérgio Costa, que tem a fita da cueca, que tem tudo aquilo lá, a festa da cueca. Né? E o que acontece... Tony, antes, só para dizer, nós vamos falar, eu vou perguntar exatamente o que é esse vídeo, o que está na caixa. Antes, só para contextualizar, para mostrar que hoje é auxiliar, é o que o Tony está dizendo, do Procurador-Geral da República, que segurou esse processo lá. Esse inquérito, na verdade, não virou nem processo ainda. Esse é o Januário Paludo. Então, é o terceiro da esquerda, da minha maneira de ver, da esquerda para a direita aqui na tela, é o Januário, entendeu? Exatamente. Esse é o Deltan, né? Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo, eu coloquei, o Deltan. Aí tem o Carlos Fernando, esse é o Januário Paludo. Esses eram os três. O cabeça de tudo era o Carlos Fernando, o Januário fazia o bonzinho, o Carlos Fernando o mal, e o Deltan, o bobo da corte, que era o mais novinho e queria aparecer, eles deram para ele ficar na frente de tudo e municiavam ele. Mas quem fazia tudo é o Carlos Fernando, entendeu? Esse era o principal mentor de pegar o Lula, de pegar o PT, tudo, e botaram o Deltan para ser o testa de ferro deles. Tony, eu vou perguntar para você o seguinte, a busca, vocês falou aqui uma vez, olha, tem uma caixa amarela. Eu queria que você falasse sobre isso, o que tem na caixa amarela, e você lembrar, porque você viu a festa da cueca. Conta um pouco para a gente, tem muitas pessoas que ainda não sabem. Era um dia que teve um evento, estava lá, importante. O jogo de futebol. O jogo do Brasil com o Uruguai aqui, eliminatória. Exatamente. E o Tony tinha sido candidato a senador, por muito pouco voto não se elegeu senador. Então, ele foi deputado, as pessoas sabem. Ele é da elite do Paraná, entendeu? Sabe, foi genro de um governador muito importante. Ney Braga. O Ney Braga. E foi da elite. Depois as pessoas sabem que ele teve no programa da Xuxa, ele era amigo da Xuxa, amigo da Xuxa, do Ayrton Senna, foi amigo do Fernando Collor, era chamado de Golden Boy do Fernando Collor, os meninos dourados ali da época do Fernando Collor, para as pessoas saberem. Então, ele conhece muito, mas muito da política, está sempre ali nos bastidores. E aí eu queria que você contasse o que foi aquela festa da cueca, o que você viu naquele dia. Você não sabia que estava sendo gravado, que tinha uma pessoa gravando ali. Então conta para a gente, por favor.
Veja, ali quem trouxe essas pessoas que eram os desembargadores, acho que eram 7 ou 8 desembargadores do TRF4, e quem trouxe eles para ver esse jogo da seleção brasileira do Pinheirão foi o advogado Roberto Bertoldo. E ele tinha um sócio, o Sérgio Costa. E eles foram no estádio ver o jogo. Quando acabou o jogo, voltaram para o Hotel Bourbon, e o Bertoldo, inclusive, falou no teu programa que era verdadeiro, que ele teve a festa e tudo, ele confirmou. Ele reservou a suíte presidencial do Hotel Bourbon aqui de Curitiba, que era no último andar, e a hora que ele chegou do jogo, junto com umas pessoas, os desembargadores tinham entrado numa van pela garagem lá. E ele entrou, ficou ali na portaria do hotel, estava ele com a mulher dele na época, e a gente subiu. Depois de um tempo subiu. Aí quando abriu a porta, estava lá música tocando, tudo, e um monte de desembargador de camisa, sapato, meia e cueca. Entendeu? Ele que apelidou, o Bertoldo que apelidou de festa da cueca. Todo mundo bebendo e tal, e tinha ali umas 8, 10 prostitutas. E que elas estavam ali dançando com eles, de calcinha e sutiã, descalço, outras de salto. E era uma festa. E o Bertoldo apelidou ela de festa da cueca. Então, nós ficamos ali o quê? Eu fiquei, acho que 3, 4, 5 minutos, entendeu? A hora que eu vi aquele negócio, eu não conhecia nenhum desembargador, não tinha ideia de quem era, entendeu? Mas eles estavam lá. E ele me falava, esse é o fulano, aquele é o fulano e tal. Aí eu peguei o elevador e desci lá para o saguão, e depois de um tempo desceu o Bertoldo e mais alguém, me despedi e fui embora. Eu só tinha falado uma coisa com ele e foi embora. No outro dia, eu fiquei sabendo que eram os desembargadores, quantos tinham, que ele mandou o jatinho buscar eles, tal, e colocou eles na festa, que depois ele confirmou. Mas, dado um tempo, ele e esse sócio brigaram, né? E se descobriu que o sócio, com um prendedor de gravata, com uma câmera espiã, filmou a festa da cueca, né? E isso daí foi uma briga, aí teve uma briga entre ele e o Bertoldo, se separaram, e o Sérgio Costa foi para o Canadá, foi embora. E a primeira coisa, depois que o Moro me prendeu, quando eu saí da prisão, ele me chama, o primeiro dia que ativo, que depois que eu tinha saído, já tinha ficado uns 10 dias com a família e tal, ele me chama e fala, você conhece o Rolf? Eu falei, quem é o Rolf? O advogado. Eu falei, conheço, está bem com ele? Sim. Ele é advogado do Sérgio Costa. Veja se não consegue falar com ele para trazer o Sérgio Costa para fazer delação premiada, que a gente dá imunidade para ele. Eu peguei e falei, tá. Ele pegou, você tem o contato dele? Eu falei, tenho. Isso na sala, aqui na 12ª vara, junto com ele, eu e ele só. Ele me ligou para eu ir lá. Aí, isso tudo tem registrado lá. Aí ele pega e pede para eu ligar. Eu ligo, o Rolf não atende. Aí, a hora que eu estava indo embora, para entrar em contato, depois falar com ele, a hora que eu estou saindo na porta, toca é o Rolf. Mostrei para ele, botei no Viva Voz, e o Rolf falou comigo. E naquele mesmo dia, o Rolf se dispõe a ir comigo no Ministério Público. O Moro marca com o Januário e com o Carlos Fernando. Isso era 2h da tarde que eu estava lá. Às 6h da tarde, eu me encontrei com o Rolf no Ministério Público, junto com o Januário e o Carlos Fernando nos atenderam lá. E aí eu apresentei para ele, ele falou que tinha interesse em ver e fazer o acordo com essa imunidade. Dali, eu peguei e falei tchau para eles, eles ficaram e esse acordo saiu. O Sérgio Costa foi ouvido por eles no Chile, porque ele não queria vir para cá por medo que eles estavam brigados com o Bertoldo, eles tinham a briga deles, ele foi para o Chile do Canadá, eles foram para o Canadá para fazer o acordo com ele. Esse acordo, apesar de eu ter
trazido, eu ter feito esse acordo e tudo, que era uma coisa que não estava naquelas 30 tarefas que você viu, Joaquim. Isso já era uma coisa que saiu fora. A primeira que ele já me pede é para contratar um advogado, para fazer o acordo. É a mesma coisa que ele fez com o Danilo Pereira Júnior e com a mulher. A hora que ele viu que ele estava enrascado, pega a tua mulher, vamos fazer acordo, traga alguém aqui para a gente fazer uma situação. E foi o que eu levei. E essa situação, depois eu expliquei para você. Eu sei que tinha ouvido, eu mostrei para vocês as gravações do Januário e o Carlos Fernando falando que um tinha apanhado da esposa por causa da festa da cueca e tal. Então, eles já tinham ouvido a festa, já tinham visto o vídeo, né? E foi o dia que eu falei para você, Joaquim, que eu perguntei para o Moro, né, por que não tinha aparecido o negócio da festa e os desembargadores. Ele pegou, me falou rispidamente comigo, como tipo, isso daí não é problema seu, é problema. Nunca apareceu a denúncia dele de um desembargador, isso aí nunca apareceu no processo, que nessa busca que está sendo feita agora, se eles sumirem com isso daí, Joaquim, tá, quem falou que tem a caixa amarela lá e que tem a delação do Sérgio Costa, não fui eu. Quem falou foi o juiz substituto aqui do Danilo e da Gabriela, ele que falou que a caixa estava numa caixa amarela, onde tinha todos os arquivos dos disquetes, que naquela época era disquete ainda, e estavam lá, e que estava a delação do Sérgio Costa, mas que ele não entregaria para o delegado, ele só entregaria para o ministro. Entendeu? Não, e o delegado tinha autoridade, né? Não, tinha autoridade e tinha o despacho para receber. Eles simplesmente enrolaram o delegado, enrolaram o pedido no TRF4 e nunca forneceram nem a caixa amarela, nem nada disso. Mas, porém, Joaquim, mesmo que tenha vazado aí esse negócio da busca, tudo, né, tem um problema. Nós peticionamos 2 ou 3 vezes, né, e quem disse que isso estava fisicamente já na secretaria foi o juiz. Se isso agora, mesmo que tenha vazado a busca, se isso não tiver lá, isso aí é subtração de prova, é obstrução da justiça, isso dá afastamento em cama. Então o Danilo pensa que está bonzinho lá, tal. Se a hora que chegar lá, eu acho que como transitou, né, até agora não tinha transitado nada em meio eletrônico, né? E como essa coisa vaza, foi no dia 6 que eu vi ali a decisão que o ministro deu, né? E vaza 11 dias depois, vaza isso daí, e não tem a operação, eu já acho que é coisa de gente do Moro, do próprio Januário Paludo na PGR, que já vaza isso daí, né? Para botar, para se precaver que vai ter alguma coisa. Se eu tivesse que falar quem vazou isso daí, é o Januário Paludo. Nossa, e você conhece bem o Januário Paludo, né, Tony? Eu sei o que eles faziam. Eu vi uma gravação de vocês falando do vídeo. Isso. Gravação que você escondeu para ficar protegido, porque o Tony ele foi muito, vamos chamar assim, assediado mesmo pela Procuradoria, pelo Moro, tanto que essa gravação ele mandou por fora do Brasil. Nós divulgamos a gravação porque ele buscou fora do Brasil. Falou, olha, eu vou buscar, mandou buscar, quando ele chegou, entregou. Então tem ele conversando, Januário Paludo, Carlos Fernando. E aí tem até ali, não vou repetir o nome, mas eu acho que vocês sabem, tem ali citado alguém que depois vai para o Superior Tribunal de Justiça. Né? Isso. Então, ele se antecipou com medo de que o escândalo as pessoas sabiam já nos bastidores, falavam. Tendo com medo que a esposa soubesse, ele se antecipou e foi falar com a esposa, porque ele achou que ia ser divulgado o vídeo. E achando que a esposa ia perdoar. A esposa não perdoou, ele se separou. Depois ele se tornou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e, agora já aposentado, foi o advogado da Gabriela Hard, numa ação do Conselho Nacional de Justiça. Entendeu? Veja que é outro que parece que não consegue ali se livrar das garras ou da rede da Lava Jato. Olha que importante. Aí, Tony, eu pergunto para você, são denúncias tão fortes. Eu entrevistei ela tinha vamos dizer, uma casa noturna, e ela que agenciou as datas. E ela confirmou tudo, falou, não, mandei mesmo. E ela foi perseguida também depois, viu? Nossa! Ela perdeu a casa dela, porque foi presa, saiu matéria no Fantástico,
foi arrebentada. E depois, justamente por causa que tinha esse vídeo, queriam desmoralizá-la, na verdade, né? Foi isso que ocorreu na televisão. Mas, Tony, é tanta informação, e então eu pergunto para você, eu lembro que a Rosângela também investiu contra você, o Moro nunca te processou, porque você fala coisas pesadíssimas, nenhuma dessas pessoas. Mas você acha que ele tem coragem de sentar perto de mim, aonde eu vou apresentar todas as provas? Veja, ele é tão imbecil, né? Ele é uma pessoa tão desprovida de conhecimento, tudo, que ele está falando, ele está negando uma coisa, que isso não é verdade, que isso vai aparecer, Joaquim. Se não tiver a prova lá, ele subtraiu a prova, porque o juiz já falou que está lá. O juiz falou que está tudo na caixa amarela, que tem tudo a coisa física, que é grande, é enorme o que tem lá de material. Tem a delação do Sérgio Costa. Tudo que eu falei tem despacho dele, Joaquim. Você viu os documentos, os despachos. Você viu que isso aí foi até 2019, 2021, 2022, eles me pressionando para entregar coisa do Beto Richa, entendeu? Que eles queriam para aparecer na gravação do Beto Richa, da prisão, de um monte de coisa. Eles me pressionaram de tudo quanto é jeito. Ou seja, tudo que eu falo está assinado por eles. Tem os pedidos de gravação, tem a própria Polícia Federal falando que estava se fazendo um monte de gravação e que não tinha sustentação. Quando se gravava alguma coisa e ele não tinha ordem, o que ele fazia? Ele esquentava com data retroativa a gravação que eu fazia, entendeu? Ele fazia tudo isso. Ele é um criminoso, entendeu? Ele é criminoso, bárbaro. A mulher dele usava o escritório para fazer um negócio, né, que ele fazia na vara com o amigo dele, o Zucoloto. Isso tudo está aí. Mas o que acontece? O que vai aparecer agora nessa documentação, você vai ver ali, vai ter eu numa reunião com a doutora Lindora, procuradora da República, certo? Numa reunião que ela pedindo para eu levar o José Janene, deputado federal, para conversar. Eu levei o deputado José Janene lá. Eles não têm nem prerrogativa para ouvir eles. Entendeu? Ouviu o Deltan, ouviu o Januário, ouviu todo mundo. Então eles queriam que levasse eles queriam que levasse o Beto Richa, eles queriam tudo. E me pressionavam. Eu falei para o Janene, eu tenho que te levar. Vá lá e fala o que você quiser. Não, porque eu vou partir para cima deles. Falei, tudo bem. Mas eles propunham para o Janene entregar o Zé Dirceu, para entregar o PT, entregar quem mais? O Silvinho, aquele que ficou conhecido, Silvinho Land Rover, que falava que ele tinha coisa, era ele e tal, e o Vacari e mais o Delúbio, eles queriam. Então, eles dariam imunidade para o Janene também, se o Janene fosse lá falar deles de alguma coisa, de negócio, ou qualquer negociata, e eles queriam, desde aquela época, eles estavam atrás dessa gente, doutor. Só para você ter uma ideia, eu levei o Janene lá em 2005. Veja, até quando que eles estavam perseguindo o PT, doutor. Está entendendo? Era o que eles queriam, era o PT, e queriam chegar no Lula, Zé Dirceu, tudo isso. Entendeu? Eu já me desculpei com o Zé Dirceu do que eu fui obrigado a falar para a Veja, você sabe disso, mas estou botando minha vida limpo. E isso que acontece hoje para mim, né? Eu só espero que a hora que estiver na mão do ministro da Polícia Federal, que o ministro derrube o sigilo e deixe o Brasil inteiro ver o que aconteceu. É isso que eu quero. Eu quero ver o Moro desmentir ele mesmo. Entendeu? Eu quero ver ele desmentir ele mesmo, do que ele assinou, do que as gravações que estão lá, eu fiz de graça, entendeu? Não, foi tudo transcrita pelo delegado federal, você viu tudo, Joaquim. Eu não estou preocupado, Joaquim, eu estou preocupado com o seguinte, que eles iriam sumir com essas provas, mas depois que o juiz falou que elas estavam lá, eu não tenho mais esse medo, Joaquim, porque de uma maneira ou de outra, doutor, eles vão pagar caro por isso daí. Entendeu? Se não tiver lá. Agora, Joaquim, o fio da meada, veja, o fio da meada, vou voltar a insistir, né? O fio da meada é a delação do Sérgio Costa, que empoderou o Sérgio Moro de tal maneira nos tribunais, que você sabe,
né? Aonde que chegou isso daí? STJ, isso, aquele outro, tudo com chantagem, Joaquim. Ele nunca usou isso daí, entendeu? O Tony, deixa eu ler aqui o comentário da Sandra Nunes. Ela diz: Tony, será que a quadrilha do Marreco já não destruiu tudo? Acabou de falar, se destruiu, já existe prova de que estava lá. Então aí tem crime. Abraço da Palhoça de Santa Catarina, de Palhoça, Santa Catarina. Fátima Lemos também. Preocupantes o vazamento da busca e apreensão antes da busca ocorrer. Sim, é muito preocupante. Tony, você já disse muita coisa, são coisas muito pesadas. Agora, esse processo você nem pode falar sobre tudo que foi investigado, até porque nem você acha que viu tudo, porque está sob sigilo. Mas ainda vem mais sujeira aí, não vem? Nossa! Veja, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quais foram as diligências da Polícia Federal, eu não sei o que eles fizeram durante esse tempo todo, esses 2 anos e pouco, entendeu? Mas o que faltou, pelo que eu acho, para esse inquérito aí fechar, essa documentação, com esse pedido do ministro, entendeu? E a hora que se vê todos os crimes que tem ali, eu posso te garantir uma coisa: essa quadrilha não escapa da cadeia. O Sérgio Moro vai ser caçado, o Sérgio Moro vai preso, vai ser afastado. Ele não tem como parar em pé num processo que ele fez crimes continuados até o último dia que ele saiu e os pré-postos deles cometendo crimes até hoje. Entendeu? Todo o time da 12ª, que é a vara aqui, é tudo dele ainda, Joaquim. Tudo dele. Todos ali que trabalham, é tudo dele. Ou seja, ele tem acesso a tudo. Sabe? Hoje ele usa a CPMI do INSS. Estou fazendo outra denúncia aqui para você. Ele usa gente dessa rede dele que faz, e ele usa a CPMI para quebrar sigilo fiscal e bancário. Ele quebra dentro da CPMI, ele quebra para levantar dados que ele tem e para depois municiar a imprensa para fazer a mesma coisa que ele fazia na Lava Jato. Entendeu? É ele que trabalha nos bastidores da CPI, da CPMI do Senado do INSS. E lembre-se, entendeu? O PGR, através do ministro Barroso, tiraram com a mão do gato a investigação do ministro Toffoli e deram para o André Mendonça. Entendeu? Então, veja, para você ver a gravidade. Eles tentaram tirar o meu processo e tiraram o do INSS da mão do ministro Toffoli. E o ministro Toffoli estava, eu não sei se ia viajar, estava de férias, alguma coisa, sem consulta, sem nada. O PGR pediu, o ministro Barroso, como presidente, canetou e disse que sorteou e caiu na mão do Mendonça. E aí o que acontece? O Moro atua com essa rede que ele tem, ele está atuando contra o PT hoje, com o discurso de corrupção de tudo, dentro da CPMI, usando os holofotes que eu venho denunciando isso faz tempo. Só que agora ele está usando a estrutura da CPMI para isso daí. Só coisas que atingem o PT. Ele está voltando com aquele discurso de corrupção para carimbar no ano eleitoral do Lula a corrupção nos governos do PT. É isso que ele está fazendo de novo. E foi um erro monstruoso, né? E vou te falar isso aqui agora, o governo ter atuado para que ele não fosse caçado. Um erro monstruoso. Monstruoso. Até os ministros ali, indicados pelo Lula, votaram para a absolvição do Moro, né? Os dois. Foi isso, foi unânime. Olha o que o Tony está falando agora e presta atenção, porque o Tony já deu isso em outras entrevistas, ele conhece muito dos bastidores. Ele contou aqui os detalhes, por exemplo, de como é que foi o Eduardo Cunha armou o golpe. Ele sabia antes. Ele conversava muito com o Eduardo Cunha, isso é verdade. Os dois, bem desde o tempo do Collor, né? Eles já se conheciam. Eu indiquei o Eduardo para o PC Faria, da minha casa, para ele ser o presidente, da Telerge do Rio de Janeiro. Eu levei o presidente do partido do PRN, na época, me deu o currículo dele, porque ele já tinha sido atendido pelo Collor, e era o PC que fazia na época, e ele pediu para eu levar. Na minha casa, o PC veio almoçar, eu entreguei o currículo para ele, o Eduardo tinha 29 anos, entendeu? E foi nomeado presidente da Telerge.
E depois ganhou essa notoriedade, tudo. Ele foi deputado, se elegeu. E, na época, eu tive muito com ele. No dia do impeachment da Dilma, eu também tenho tudo no meu WhatsApp, da minha conversa com ele, com o deputado, com o Aécio Neves, que prometeram os 2 votos no Conselho de Ética para ele. E o dia que, das 2h10 até às 6 horas da tarde, ele conversou comigo, quando ele levou, a pedido do Aécio e do pessoal do PSDB, o impeachment da Dilma para votar no plenário. Só que ele chegou lá, em vez de votar, ele fez monocraticamente e depois derrubaram ela. Mas eu participei disso também, o Moro participou, o Carlos Fernando, o Deltan, todo mundo participou disso. Nossa. Olha, é muito. Você sabe que o Tony também, quando ele falou da entrevista que ele deu, atacando o Zé Dirceu, isso foi encomenda do Moro e combinado com a revista Veja. Eu procurei o jornalista da Veja, ele não quis falar, porque na época falou: olha, vai te procurar um jornalista, isso foi a turma deles que falou, e vai te fazer entrevista, para você dar entrevista naquela época, e era para detonar o PT. E aí ele detonou o Zé Dirceu, Bertoldo, que era para atingir também o Roberto Bertoldo, porque o Roberto Bertoldo tinha sido conselheiro do Itaipu, para ele também detonar o Zé Dirceu. E veja bem, nós estamos falando isso em 2005. Então o Moro já estava desgastando, atuando para desgastar o Partido dos Trabalhadores lá atrás. Então é algo que é muito grave e ainda não está demonstrado a serviço de quem? Há suspeitas de que seria interesse dos Estados Unidos realmente. Claro, isso vai ser contado, entendeu? Joaquim, veja, você fala isso, né? Na época da Lava Jato aqui, a gente sabia que ele se reunia. Às vezes eu ia lá, eles estavam reunidos com gente da CIA, eles estavam reunidos com gente do FBI, estavam reunidos com gente da Suíça, entendeu? Ou iam para a Suíça se reunir lá para forjar as coisas, para pegar PT, para pegar tudo isso daí. Eles fizeram isso, lógico, eles usavam informações, foram ajudados por eles. Do mesmo jeito que a CIA está atuando lá na Venezuela, eles atuaram aqui, Joaquim, tranquilo, em coisas secretas com eles. O Moro é um braço deles, tanto é que a hora que saiu do governo, tudo, ficou 1 ano nos Estados Unidos trabalhando lá para a empresa para ganhar dinheiro lá. O Moro é um alpinista social, alpinista, ele passou por cima de todo mundo para ganhar dinheiro, ele é a mulher dele, entendeu? E você colocou um tema importante, né? Agora que é a questão do dinheiro, né? Então, e foi por dinheiro, é isso? Você tem evidências disso? Agora, eu posso falar agora, então vou falar para você, entendeu? Eu denunciei nisso daí, né? Está no inquérito, a polícia, eu fiz 40 depoimentos sobre isso, dando caminhos, tudo. Ele, Sérgio Moro, desviou do que foi acordado para fazer, ele desviou 10 milhões e 800 mil reais que eu depositei na vara dele, que era para garantia, entendeu? Era para garantia quando acabasse o processo, quando acabasse tudo. Como em 2 anos não acabou nada e ele tinha que me devolver em 1 ano, a hora que eu fui pedir para o Carlos Fernando, para o Januário, ele pegou e falou para mim assim: criatura, ele me chamava de criatura, você quer o teu dinheiro de volta? O Moro não vai te dar o teu dinheiro de volta. Eu peguei e falei: mas como? Está escrito aqui e tal. Ele falou: você vai cobrar? Ele vai mandar te prender. E aí o que nós fomos ver agora, depois que foi para o ministro Toffoli, nós fizemos um levantamento de tudo, tal, para onde que tinha ido. Sumiu com 10, ele sumiu com 800, não. Ele deixou acho que 800 ou 900 ali que não mexeu. Mas 10 milhões foram embora, Joaquim. E esse dinheiro, se botado em dinheiro em coisa de hoje, isso daí dá 70 milhões. Eles sumiram com isso, Joaquim. Não tem para onde foram, Joaquim. Foi no escritório de advocacia, foi isso, foi aquele outro. Tinha uma cláusula que só podia ser a pessoa que tivesse qualquer coisa com o consórcio, que eles me condenaram. Por quê? Eu não participei do consórcio, eu não era dono do consórcio. Como eles não conseguiram pegar nada disso, então eu tive lucro com as empresas que trabalhavam para o consórcio, então eu tinha que devolver também. Então foi nisso que eles pegaram. Aí eu botei o dinheiro, e esse dinheiro era para ser para os prestamistas, quem teria sido prejudicado. Como eu sabia que não tinha ninguém prejudicado, eu sabia que o dinheiro ia voltar. E o que eles fizeram? 2 anos ninguém pegou nada, eles começaram a fazer tal, e eu levei para o delegado, que foi apurando, nós fomos levando
para onde saiu o dinheiro, e eles desviaram o dinheiro para onde foi? Para os amiguinhos deles, que é escritório de advocacia, ou para a mulher dele, ou para alguém. Isso daí vai vir à baila agora também, Joaquim. Entendeu? Então, eles botaram mão no dinheiro da Petrobras, eles botaram a mão no meu dinheiro e de outras pessoas que estavam lá. Segundo o doutor Apio falava, tinha sumido mais de 300 milhões lá, de um monte de coisa. Então, eles sumiram com tudo. É dinheiro, sim. Entendeu? Dinheiro. Eles tinham ajuda dos Estados Unidos. Então, aí vai saber o que eles fizeram, como que eles levaram o dinheiro para lá ou não. Nossa. Mas está perto dele cair, Joaquim. Nossa, olha que fala importante agora de tudo isso que o Tony está falando, mas o que ele disse aqui é importante. Isso, eu vou fazer um corte dessa entrevista e chamar para isso. O Tony Garcia está dizendo: Sérgio Moro vai ser cassado, vai ser preso. Olha só que forte. Então, eu vou te passar uma série de comentários das pessoas aqui, e aí eu vou pedir que você responda. Vou pedir que você responda. Então, vamos lá, vamos começar. Tony, o Bertoldo estava chateado. Fez as pazes com você? É uma pergunta, tá? Os dois são muito importantes no Paraná. Né? Tá, então veja Paraná bem. No Brasil. Então veja bem. O Bertoldo, nós tivemos duas fases. Eu fiquei chateado com ele primeiro, né? Porque o Sérgio Moro, quando me prendeu, ele estava grampeando o Bertoldo também clandestinamente. Então ele me mostrava um monte de coisa que o Bertoldo, mais um outro advogado que eu não quero falar o nome aqui, né, que eles estariam fazendo alguma coisa contra mim, né, advogando com coisas para me tomar dinheiro. Então, eles me mostraram gravações dele e tal. E, no primeiro dia que eu estou preso na Polícia Federal, me chega um dos policiais, eu não sei se era delegado ou se era o chefe da equipe lá, chega para mim e fala o seguinte: o Capa Preta falou, se não tirar o Bertoldo de teu advogado, ele vai te mandar para o presídio. Eu tive que destituir o Bertoldo, entendeu? Para não ser mandado para o presídio, que ia me matar lá em 24 horas. Mas eles me ameaçaram disso, e quem me levou o recado foi eu chamei o meu outro advogado, que depois chamou o amigo dele, chamou tudo, que o amigo dele era o Figueiredo e o Gustavo, que me levaram para conversar. Eu tive que me socorrer ali, porque então eles me jogariam no presídio, o Sérgio Moro me jogaria no presídio, para você ter uma ideia. Então, veja, nesse espaço de tempo aconteceu isso daí. Depois que aconteceu, eu falei com o Bertoldo, né? E o Bertoldo não sabia. Eles monitoravam ele depois que eu saí 24 horas por dia. Eles ofereceram para ele também, pela festa da cueca, a mesma coisa que ofereceram para o Sérgio Costa. Até eles conseguirem fazer a delação com o Sérgio Costa. Depois eles prenderam o Bertoldo porque eles conseguiram com o Sérgio Costa. Né? Mas eles ofereceram imunidade, e eu tenho a gravação que eu ofereci imunidade em nome do Moro, do Deltan, Januário e Carlos Fernando, com autorização deles, com o gravador que eles me autorizaram, que está no processo, Joaquim. Você viu a fotografia do gravador e a numeração. Então, eles alegarem que aquilo lá, eles que me deram aquele gravador para fazer. Então, eles esquecem dessas coisas, mas quem apanha não esquece, Joaquim. Então, pode ter certeza que isso daí, com o Bertoldo, um dia ainda você, a hora que essas coisas vierem à tona, um dia eu vou sentar com ele, nós vamos passar isso daí ali. Perfeito. Olha, vou ler aqui mais uns comentários. Tem muito comentário aqui. Eu vou ler todos, aí você responde, tá? Todos diz, olha, aí o Marne Dulinski Júnior diz aqui: é muita lama, Moro criminoso, parabéns, Tony Garcia. O próprio Marne Dulinski Júnior diz aqui: olha, a mentira tem perna curta. O Hussein Brasil, a perna dele é média, porque já faz muito tempo, mas agora está vindo, vamos chamar assim, está vindo à tona tudo isso, mas o Tony vai falar. Tony, o Hussein Brasil, e diz assim: olha, quem é mais mafioso? Deltan, Carlos, Paludo? Você vai responder. Aí diz aqui: essa máfia da Lava Jato roubou 2,5 bilhões da Petrobras. Quem diz isso é o Conselho Nacional de Justiça. Sim. É outra investigação. E ali estão falando de dinheiro, que eles gostam de dinheiro. Hussein Brasil, Moro, Deltan, Dallagnol criaram processos falsos para depositar dinheiro desviado de outros processos e movimentar livremente, algo que tem que ser investigado. Hussein Brasil também diz: a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deram um golpe de 10 bilhões na Petrobras e dividiram 7,5 bilhões do DOJ, do Departamento de Justiça, e 25% para os ladrões da Lava Jato. O Hussein Brasil diz: cadê
a Tameia Danelon, que queria dar o golpe, mais golpe no Brasil. Ela era de São Paulo, eu sei que ela foi procuradora regional, salvo engano, lá no Sul, estava lá no TRF4, né, eu acho. Mas, enfim, é o que eu sei da última informação dela, mas ela, de fato, estava ligada a esse pessoal que fazia manifestação de rua, etc. Tem várias mensagens acessadas lá pelo Delgatti que mostra tudo isso. Então, eu vou pedir para você responder esse conjunto e eu vou ter que sair rapidamente, porque eu vou ter que ligar um botão aqui para depois a gente vai transferir para a live do Alex Solnick, que você vai saber tudo daquela treta. Alex Solnick, que já está absolutamente superada. E o Leonardo Atushi, foi Paz na Família 247, vocês vão ver, então, esse primeiro programa do Alex Solnick, às 21 horas de sexta-feira. Passo para você, então, mas você vai falar sobre esses comentários, mas 2 minutos eu estou de volta. Tá. Então, veja bem, Joaquim, quanto a quem é o mais mafioso, é aquilo que eu te falei. O cabeça de tudo isso daí, que engendrava tudo, que era a pessoa do mal, que fazia as coisas, que queria prisões alongadas, queria que torturasse as pessoas, tudo, é o Carlos Fernando Santos Lima. Entendeu? O Januário é aquele que passava a mão, mas era duro também, fazia, combinava com ele, mas o Carlos Fernando era coisa. O Deltan Dallagnol é o bobo da corte deles. Entendeu? Era o menino que vaidoso, que queria aparecer, e eles jogavam para ele as câmeras de frente e deixavam, e eles trabalhavam nos bastidores. É isso que eles faziam. O Deltan era um bobinho que eu conheci, ele tinha 24 anos, ele nem sabia o que eram as coisas, ele era perdido ali dentro. E eles direcionavam ele. Mas o Deltan, chegou uma hora que ele passou a ser uma pessoa importante, que ele começou com as informações do Moro a ameaçar os ministros. Entendeu? Ele ia para cima dos ministros que estavam isso aqui, ele começou a ameaçar o ministro Dias Toffoli, ele começou a ameaçar o ministro Gilmar Mendes através da esposa, isso. Queriam que eu fosse atrás de irmão do ministro, de conhecido primo do Gilmar Mendes, que pudesse, ou sobrinho, alguma coisa, que eles me davam o nome, para ver se eu conhecia alguém que trazia coisas contra ele. Pediam para o Eduardo Cunha entregar o esquema do PT. Tudo isso está ali, Joaquim. Então, veja, eles atuavam 24 horas por dia para pegar gente do PT, para pegar o esquema do PT. E a cereja no bolo para eles foi quando o Beto Richa apodreceu aqui no Paraná, negócio de corrupção, tudo isso aí, para eles se livrarem da pecha, né, que só pegava o PT, e isso daí não pegava ninguém do PSDB. Né? O que eles fizeram? Eles sabiam que o Beto estava caindo de podre, aí eles foram para cima de mim para pegar a gravação, para pegar tudo isso aqui, para aparecer na fotografia, para prenderem o Beto. É isso que eles fizeram. Então, eles estavam dando a cabeça do Beto, tipo, tá vendo como nós pegamos outras pessoas? Mas já tinha caído na estadual aqui por um monte de denúncia. Eles só entraram de carona. Aí ele fez mais 2 prisões do Beto para falar que ele que fez, tal. Ele com o Deltan e aquela turma lá. Mas é tudo coisa que eles emprestaram prova de outros lugares. É tanta coisa, Joaquim, que eu teria que ficar 3 dias aqui de novo falando com você, se fosse relembrar tudo. Mas só disso daí está vindo à tona, entendeu? A hora que cair o sigilo disso daí, aí você vai ver quanta coisa que vai desdobrar, para se você ver as entranhas deles, como está enfronhada hoje em toda instituição que tem aqui. Ele foi ministro da Justiça também. Ele está usando todas as informações de lá para na CPI, para isso. Ele tem gente dele em todo lugar, como tem o Paludo, hoje no PGR, que tentou derrubar o meu processo de lá. Ele tem o coisa aqui de novo, né? Ele tem aqui o Danilo, entendeu? Ele tem todo mundo de novo. A Lava Jato está de volta na CPMI do INSS. Acredite que eu estou te falando. Entendeu? Escreva o que eu estou falando. Estou denunciando isso faz tempo. Ele está aproveitando isso daí, os holofotes disso, para eles levarem isso daí até o ano que vem para desgastar o governo e no tema corrupção, que ele quer ser candidato a governador aqui do Paraná. Mas dificilmente vai ser, porque eu acredito que vai estar afastado, caçado e preso já. Entendeu? Perfeito. O Tony, vou ler mais um comentário, que tem uma participação grande aí do público hoje, vários comentários, superchat, comentários bem interessantes, chats.
E eu vou colocar, olha, diz aqui o Hussein Brasil, a fundação era a aposentadoria bilionária da Lava Jato. É verdade. Verdade. A Ilvânia de Carvalho renovou a assinatura dela, muitíssimo obrigado, e ela faz uma pergunta. Tony Garcia, você tem alguma ideia de por que o ministro Fux defende o Moro? Porque ele agora, inclusive, pediu vistas, né, para atrasar ali a decisão de continuar o processo por calúnia. O ministro sempre foi, né, o Deltan sempre elogiou o ministro, você lembra, né? Ele elogiava muito o ministro Fux, né? Que o Fux estava com eles, apoiava-os, né, tudo, e elogiava muito o ministro Barroso também. E a gente tem que lembrar aqui uma coisa, aqui, que a gente está esquecendo, mas que isso daqui vai mudar muito a partir de hoje, né? Quem barrou o afastamento do Danilo Pereira Júnior e da Gabriela Hart e fez voltar, quem barrou isso foi o ministro Barroso, que até que eu critiquei a decisão dele no CNJ. Isso daí, o ministro Salomão fez um trabalho maravilhoso aqui na Vara, levantou todas as coisas que o doutor Apio já tinha levantado, feito, e o que aconteceu? Está na gaveta, doutor. Está na gaveta do Ministério Público, está tudo por quê? Porque o Barroso trancou o negócio daquela decisão tipo, não, então vamos deixar isso daqui aqui, mas vamos deixar a Gabriela e o Danilo voltar. Né? Puxou para ele, né? E eu sabia, critiquei porque ele falou que, coitada da juíza, tal, mas sabe, o ministro não está mais lá. A partir de hoje, eu acho que devia se fazer a pressão para se devolver o PGR, devolver isso daí, para todos esses crimes do Moro vir à tona, e esse desvio dessa grana que está lá, que foi levantado, que é mais de 2 bilhões, sei lá quanto, 300 e pouco que o doutor Apio, né, viu que já tinha sido desviado. Entendeu? Tem o meu dinheiro desviado, tem esses 300. É dinheiro, eles roubaram de lá. Agora vai ficar isso aí parado numa gaveta qualquer? Então é muito importante saber que o ministro Barroso saiu, viu? A gente tem que começar a pedir para que isso volte à tona para ser julgado no lugar competente. Pelo menos essa investigação ia a fundo. Perfeito. Olha, diz aqui também o Anselmo José, Coração Foracaranim, diz aqui, dependem logo este marreco, que o forno está quente. O Sem Brasil diz aqui, super live, sugere uma live interessante. Eu sei que o Tony topa, já viu o Bertoldo topa. Acho que você topa, né? E topa, já que vindo de você... Eu, o Tony Garcia e o Bertoldo. Hã? O que vindo de você, o que você quiser, onde eu participo, estou junto. Tá, então, fica, tem a sugestão de fazer uma live, o Bertoldo também, Tony, Bertoldo, e aqui essa sugestão. Acho muito interessante também. Vou falar de antemão, você pode organizar a hora que você quiser. O Hussein diz aqui, olha, metam a Magnitsky no Departamento de Justiça golpista e usurpadora, né? Está dizendo que a Magnitsky não é um ato administrativo lá dos Estados Unidos, né? Então, é do próprio presidente, e ele impôs sanções, porque tem uma lei que autoriza, que é a Lei Magnitsky. O Pedro Rodrigues diz aqui, Tony, você acha que o Ministério Público Federal, CNJ, Gonê, tem medo do Moro? Antes você respondeu, e o Beto está solto, com grana e operando no mercado. O TRF4 ainda está, diz o Hussein também. O TRF4 ainda está tomado por bandidos? E diz aqui, Hussein Brasil, seria um Fux, Aras, Nigre, Deltan Dallagnol, mais Moro, o braço sionista. Eles todos apoiam Israel, mas eu passo então para você fazer esse comentário. Temos aqui também o Hussein falando, Lava Jato não recuperou nada, ela extorquiu empresários. É verdade. E prejudicou muito a Petrobras. A Lava Jato proporcionou a quebra de toda a construção civil pesada do Brasil, né? Proporcionou isso, e proporcionou a perda de 4 milhões de empregos. Ela fez tudo isso, de bom que ela fez, ela acabou com o país. Entendeu? Ela acabou com o país. Então, de bom, eles não fizeram nada. Agora, se me pergunta se eles estão juntos, uma coisa eu tenho certeza. Entendeu? Se eles estão ainda juntos, eu tenho certeza de uma coisa. TRF4, eu não acredito, eu não sei quem está lá hoje. Na época, eu acho que as pessoas que estavam na época que o Moro chantageou, que deu esse empuxo para ele, eu acho que não estão mais lá. Né? O presidente do TRF, eu sei que é uma pessoa séria, entendeu? Por mais que ele seja amigo das pessoas aqui, parece que é uma pessoa séria, né? Me parece não, eu tenho ele como uma pessoa séria. Então, agora,
Danilo na vara, aqui na 13ª vara, que tem toda a Lava Jato, e tem tudo que eles podem suprimir lá de prova, de tudo, e o Januário Paludo, junto com o PGR, aí é deixar as raposas para tomar conta do galinheiro. Né? E se não tivesse atuado para tirar o meu caso, para jogar no STJ, eu não ia estar falando isso. Mas eu estou falando porque estão lá, e o Danilo está aí, entendeu? É uma pessoa que cometeu um crime para encobertar a mulher dele num crime para a mulher não ser presa, entendeu? E me botou na cadeia para encobertar esse crime com um delator fajuto, que depois confessou que era mentira, entendeu? Ele está aí na vara, depois de 20 anos, entendeu? 21 anos. E o Januário Paludo, que fez todo esse alvoroço aí, está contemplado ao lado do PGR e fazendo isso daí para tirar o meu processo de lá. Então, se você me perguntar, né, se eu me sinto indignado com isso daí, é lógico que eu me sinto indignado. Mas se isso vier à tona, ele não vai parar, nenhum deles vai parar em pé. Todos eles assinaram tudo que eu fiz. Todos eles assinaram. Todos assinaram. Então, estou tranquilo. Tony, aqui tem o Hussein, ele comenta aqui, apoia o Favreto para o STF, honesto e firme. O Favreto é muito firme mesmo, né, no TRF4, né, só para a gente lembrar. O Marne do Lewinsky Júnior faz um comentário, mafiosos. Você mesmo definiu, o documentário que nós fizemos foi a máfia de Curitiba, né? A gente fala até lembrando que a entrevista que... Eu vou fazer essa entrevista com a Luciana Bauer, que foi juíza. Ela falou que o Moro a pegou pelo pescoço no elevador, porque ela contrariou o interesse do Moro. Veja, é que ninguém consegue entender a truculência que eles usavam. Você não tem ideia, depois que ele assumiu, né, o ministério do Bolsonaro, você não tem ideia quanto mais gente ele chantageou. E quanto mais gente a partir dali ele chantageia até agora. E ninguém sabe as ramificações dele que ele tem nas instituições. Ele tem isso, muita gente ainda lavajatista, tem muita gente que quer de qualquer lugar, de dentro do governo, que fornece coisa para ele para ajudar a derrubar o governo. Sabe, ele está usando a CPMI para isso. Eu estou alertando faz tempo, ninguém acredita. Cada vazamento que aparece, vocês podem ter certeza que tem a mão dele. E vai piorar, porque ele está quebrando o sigilo de todo mundo para fazer aquilo que ele faz, ver quem que é que pode pegar e quem não. Os que são amiguinhos ele vai chantagear, né? E o que é o PT, alguma coisa com ligação, ele vai expor. É o mesmo modus operandi que está voltando agora, o que aconteceu em 2014. E ninguém está vendo isso daí. Muito sério. Tony, eu vou encerrar a entrevista porque nós temos agora o Alex Onick, que é a primeira entrevista, um programa que vai ter agora. Fique que vocês vão ver essa entrevista que vai ser agora sempre às 21 horas de sexta-feira. Alex Onick, na TV 247. Tony, muitíssimo obrigado. Vamos continuar nos falando. Eu sei que você vai dar entrevista para outros veículos. Muito obrigado pelo prestígio que você nos dá. E eu vou encerrar, então, para poder, se vocês serem redirecionados para o programa do Alex Onick, tá bem? Um abraço para você, viu, Tony? Um abraço para você, Joaquim, estou à disposição sempre. Muito obrigado por tudo. Você é o Léo. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela coragem. Tá? Um grande abraço para você. Até mais. Boa noite, até mais.